Atenção, telespectadores de mais um Caderno Tim, com Giovanna se preste passando para trocar as canoplas. É muito interessante. Tudo isso para combinar com o vestidinho. Daqui a pouco a gente conversa e mostra essas duas moçoilas trocando a camisinha do nosso microfone aqui, moçada. O da Renana é laranja e o da Giovanna é vermelhinho. Agora, não me pergunte por quê. O meu é amarelo, sabedoria, essas coisas e tal, né? Enfim, não adianta. Hoje, terça-feira, o Caderno Tim veio falando sobre um mal que assola vários adolescentes, mas não só adolescentes, tá? Todo mundo tá sujeito a passar por esse problema se não sofrer por um tratamento, se não recorrer a um tratamento, se a gente não tiver ajuda. A gente tá falando hoje no Caderno Tim sobre a síndrome do pânico. Então, pra você que já passou por algum tipo de crise de síndrome do pânico, ou se você tem medo de alguma coisa, liga pra gente no 0800, ou se não, envia uma mensagem pra Tim. Daqui a pouco a Renana fala o endereço completinho. E eu quero mostrar pra vocês quem é o nosso embasamento teórico de hoje. Ela que é psicóloga e também fala sobre essa questão da síndrome do pânico, a nossa grande Tereza aqui numa salva de palmas, moçada. E quem trabalha com a Tereza e também é escritora e trabalha com a Tereza, autora do livro Fantasma do Medo, e também as duas juntas têm sites também e publicações eletrônicas sobre o assunto, sobre síndrome do medo, e vão lançar agora no próximo dia 27 o livro Síndrome do Pânico Saindo do Escuro. Fica atento, ela tá ali, é a Adelaide Daut de Oliveira. Salva de palmas, moçada. Hoje minha carinha assim no meio, mas tudo bem, moçada, boa noite. Agora tem uma moçada aqui, uns certos rapazes, não mostrem ainda, câmeras não mostrem o que eles são, o que estão fazendo aqui, o que querem, eu não sei, mas estão assim, esplendorosamente bem vestidos. Mentira, essa moçada veio aqui, vai tocar um bom rock misturado com blues, uma mistura assim, bem diferente. A gente tá aqui com a moçada da banda Máfia Nordestina, uma salva de palmas, moçada. Uma roupa peculiar, assim, uma coisa diferente. Mas segura aí, vai, Leozinho. É isso aí, moçada. Você pode participar com a gente com duas formas. Ou você manda um e-mail para tim@tvebrasil.com.br. Não esqueça que agora Tim escreve de outra maneira, T-I-M. Ou se não, você mete o dedão no telefone e liga para 0800 21 6688. Aproveita, liga pra gente, escolhe o clipe, veja as 3 opções do dia agora. Seja minha menina, sou minha. E aqui na nossa plateia, a galera do Colégio Imperial. Uma salva de palmas pra vocês, moçada. Mais alto, mais alto. Colégio Imperial, por enquanto, está tímido, mas daqui a pouco a gente começa a mostrar os medos deles, hein? A gente vai cutucar essa galera daqui a pouco. E eles foram trazidos pela Transívia, claro. Galera não gostou dessa história de futucar, não, né? Eu falei que futucar, nego falou, não, futucar não, é muito, né? Tem pra medo de vocês, ser né? futucado. Galera, Caderno Tim mais uma vez falando sobre síndrome do pânico nessa terça-feira, tá no ar. Apoio Andi, Agência de Notícias nos Direitos da Infância. E agora com vocês, sem mais delongas, Máfia Nordestina, primeira música, por favor. Alô Brasil, com vocês, Máfia Nordestina. Quando eu voltei lá no sertão, eu vi uma rádio dando óleo pro meu pole prateado. Só de baixo, 120, enquanto eu preto conjuntinho, como tem me pareado. Via de vir fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo. De tabaco, rancharia, de saldeira, motocó, Januário é o maior, é o maior. E foi ele que me falou meio zangado, velho Jacó.
respeita Januário. Luiz respeita Januário. Luiz, você pode ser famoso, mas você é mafioso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita o seu do baixo do seu pai. Respeita o seu do baixo do seu pai. Respeita o seu do baixo do seu pai. Segura a sanfona. Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se fosse triste, a ponteira do rio andava contra as águas. E nesse desafio, saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, comer o meu brejinho, fazer uma caçada, ter as pernas de boi, andar na vaquejada, dormir no chucaria, acordar pra parada. Rádio sem notícia na terra civilizada. Rádio sem notícia na terra civilizada. Rádio sem notícia na terra civilizada. Mestre Lula! Beijo lá pro céu! Com vocês, nossa homenagem da máfia para mestre Luiz Gonzaga. Essa é a galera da máfia nordestina. Uma salva de palmas, por favor, moçada. É o seguinte, máfia pode chegar mais, que a gente quer saber se vocês têm medo do quê, se vocês têm fome do quê. Pode sentar aqui do lado de Giovana Cipreste, não precisa ter medo. Ela não morde, né, GG? Só de vez em quando. Às vezes. Então toma cuidado. E você pode ligar 0800 21 6688, senão tim@tvabrasil.com.br. Lembrando que tim se escreve com T-I-M. E eu já quero mandar aqui alguns dados sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico afeta cerca de 18% dos moradores de Brasília, cerca de 11% dos moradores de São Paulo e 9% em Porto Alegre, que é um dado meio complicado e um tanto quanto alto, né, Tereza? Eu quero saber o que é a síndrome do pânico e como é que a pessoa pode saber que ela está sofrendo desse mal. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Né? Tem aqui o microfone, pronto. Tá. É um dos tipos de transtorno de ansiedade. Agora, a síndrome do pânico, entre todos esses transtornos de ansiedade, é a mais abrangente. E é como o próprio nome diz, né, síndrome, ele é um conjunto de fatores reunidos que formam um quadro, e quase todas as pessoas que vivenciam a síndrome do pânico, elas descrevem praticamente da mesma maneira, né? O que caracteriza é uma crise muito violenta de ansiedade altíssima, em alto grau. Acontece a qualquer hora. Exatamente, quer dizer, o que eles descrevem é que ela surge subitamente sem nenhum fator desencadeante aparente. O que causa coisa muito amedrontadora. Como é que você vai lutar com um inimigo invisível? O seu maior medo, né? É o grande medo. E depois ele apresenta sintomas físicos e psíquicos, né? A pessoa fica apavorada, quer dizer, psicamente, ela se sente e descreve um medo incontrolável, e numa tentativa, num esforço de traduzir aquilo, eles falam em morte iminente. E, de fato, quando a pessoa não consegue se orientar, ela tem a sensação de uma morte psíquica, que é equivalente a uma morte física, porque você se perde completamente. Agora, Tereza, tem muita gente que nesse momento deve estar falando assim, mas isso, por que vocês estão falando sobre isso? Isso não acontece, isso é pouco, é muito fechadinho. Mas só para vocês notarem aqui, seguinte, existem hoje em torno de 1000 distúrbios mentais conhecidos, de depressão à esquizofrenia, passando por dificuldades diversas de aprendizado. Em cada 5 habitantes do planeta, já teve ou tem algum desses problemas, cujo tratamento existe. Mas essa coisa dessa aura aí de mistério relacionada ao cérebro ainda é infinito e é muito difícil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai dar uma segurada, vai pro intervalo, daqui a um pouquinho a gente está de volta. Música erudita tem muito mistério, muito fascínio, muita emoção. E a Embratel, empresa cidadã, sobe no palco, entra no tom e se afina com a Delarte na realização de mega eventos
com os grandes nomes da música clássica internacional. Embratel Empresa Cidadã. Nesta terça, 8 da noite e quinta, 10h30 da noite. Isso não é segredo para quatro paredes. Me entreguei à droga. Afundei na lama. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo de ficar Entreguei ao sozinha. vício. Não sei se vocês ainda podem me chamar de mãe. Essa é a doença da negação. Drogas, não. O caminho de volta é muito mais difícil. Alguma coisa me dá forças para escrever essa carta. Espero que vocês me aceitem do jeito que sou. Com a força da fé, estou redescobrindo o sentido da vida. Vida sim. Campanha da Fraternidade. CNBB. Toda terça, o Ensaio dá um show à parte com os maiores sucessos de músicos consagrados. Ensaio, toda terça, 11h30 da noite. Já voltamos. Hoje a gente está falando sobre síndrome do pânico. É um assunto aí que de repente você acha que não tem nada a ver com a sua vida, mas pode ter muito a ver sim. Tomara que não tenha a ver aí num futuro próximo e que não atinja ninguém que esteja perto de você. Mas é uma realidade cada vez mais constante aí no nosso século, né? Uma doença desse século. E só para você saber, nos Estados Unidos, no meio da década de 90, portanto aí há uns 5 anos pelo menos, uma pesquisa constatou que 25% pelo menos da população americana tem ou vai ter algum desses distúrbios, algum desses problemas. Algum episódio, pelo menos, de fobia. E existe uma predisposição, então, a gente vai estar conversando hoje, se ela é genética, se ela não é, se tem a ver com trabalhar fora, a gente vai estar falando sobre tudo isso. Só para você saber também, atinge 2 vezes mais as mulheres que os homens. Só que tem um homem com a gente aí na linha que vai contar alguma história, não é, Alberto? Alô? Alô, Alberto? Deixou no vácuo, hein? Ah, Alberto, faz isso comigo não, Ela tá cara. de volta Pô. hoje, que absurdo. Ô, Alberto, fala comigo aí, cara. Alô? Nada. Agora chora, Rê, agora chora. Esse é o meu maior medo, entendeu? Mostre Ficar a sua assim no fonte barco, dramática. entendeu? Pro Brasil inteiro. Agora, olha, não vem mais aqui no programa. Fiquei mal. Faz Alberto, isso, ó, Alberto, então, liga de psicólogo novo, pra tá, te Alberto? tratar. Alberto? Alô? Colégio Imperial, por favor, nos ajude. Alberto, por favor. Alberto! Alberto, você está sendo Alberto, olha ovacionado, só, liga de Alberto. novo, tá? Deve ter tido algum problema com a tua ligação, estão me dizendo aqui. Você liga de novo que a gente vai dar prioridade pra você, tá bom? Enquanto isso, o GG vai falar com a banda. Pois é, você falou uma coisa até legal, vou dar uma segurada nos meninos aqui, porque tem uma música aqui bem interessante de vocês que eu vou querer falar um pouquinho sobre isso. Mas você mesmo jogou essa questão, assim, de 2 vezes mais atingir a mulher do que o homem o problema. Por quê, Tereza e Adelaide? Quem começa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. As pesquisas mostram esses números, né, oficialmente, mas eu tenho até, eu tenho um testemunho para dar da prática na minha clínica, né, e eu tenho observado que ultimamente os números se equiparam praticamente, né. E na faixa, sobretudo na faixa etária da adolescência, do início da idade adulta, eu acho que é praticamente a mesma coisa, porque eu acho que a pressão, todas as pressões sociais, as cobranças próprias dessa faixa etária, início de carreira, sexualidade, toda essa questão de relacionamento, eu acho. Vai colocando numa panela só e... Exatamente, vai fazendo uma pressão. Inclusive, Adelaide, o que dizem, né? Vocês duas que são mulheres e tal, devem saber também, que dizem que como a mulher está ingressando mais cedo no mercado de trabalho, está entrando no mercado também que ela não tinha cargos de chefia e tal, ela está mais predisposta a isso tudo. Por exemplo, uma dona de casa não precisava demonstrar um medo de avião. Uma executiva tem que demonstrar. Se ela tiver medo de avião, ela está ferrada e todo mundo vai perceber. Será que isso tem a ver, confere? Olha, eu posso falar o meu caso, né? Eu tive síndrome do pânico durante 15 anos, né? Começou exatamente aos 20 e poucos anos. Foi quando eu comecei a trabalhar. Deixa mais perto, Adelaide. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a tomar resoluções sérias na minha vida. E eu acho que foi exatamente isso, o medo de enfrentar o dia a dia, a vida, deixar de ser criança. Né? E a mulher é mais cobrada também, né? Um homem, se ele faz uma barbeiragem no trânsito, passa despercebido. Agora, se uma mulher já fala, ô minha tia, vai pro tanque e tal. Então a mulher tem mais medo de errar, não tem?
Eu acho que todos têm medo de errar, né? E eu acho que a síndrome do pânico, que as pessoas que têm síndrome do pânico têm uma tendência ao perfeccionismo. Elas querem ser muito perfeitas, não querem... A crítica dói mais, né? Elas se aceitam, elas querem ter um comportamento... Eu digo sempre isso, no pessoal que eu converso numa lista de pânico que eu tenho na internet. As pessoas não sabem dizer não. Nossa. Elas são sempre as pessoas que dizem sim. Eu sou melhor filha, eu sou boazinha, eu vou quebrar o galho, eu sou melhor aluna. Essa coisa de querer acertar sempre. Léo, tô achando que os leoninos estão mais sujeitos a isso. Não, eu adorei essa observação que ela falou aí de não deixar de ser criança, tá? É bom que vocês não pegam mais meu pé agora, tá? Que eu gosto e gosto muito, porque tem que liberar, tem que arranjar uma forma de liberar, de extravasar o que tá preso aí te angustiando pra que não aconteça isso. E aí vou pedir, Portuga, abrindo pra falar aqui com os meninos. Abre, Portuga. Abra, vai devagar, Portuga. Vamos lá. Aqui, 007 contra a máfia nordestina, que é a música de vocês aqui, meninos. Que diz o seguinte: tão sozinho esperando o tempo passar, pressentindo a morte. O que lhe espera atrás da porta de uma sala qualquer, sem saber quem surgirá, não é possível compreender como esse herói louco consegue fazer muito com muito pouco. E é assim que eu sei viver. É assim que o destino bate a sua porta de maneira louca e agressiva. E aí vai, né? Tem uma pressão, tem uma loucura nessa música aqui, nessa letra. Vocês têm algum tipo de fobia? Como é que surgiu isso daqui? Não, nós não temos fobia. Na verdade, essa fobia algum aí... medozinho, né? Porque essa história Na verdade, esse medo aí não é nosso. Esse medo aí é do 007. Porque a música é o 007 contra a máfia nordestina. Então, essa primeira parte que você leu é ele, preocupado, mas esperando quem é a o máfia... 007 de hoje, na vida de vocês aí? Não, eu acho que, assim, a política em si, entendeu? Eu tenho muito medo da política. Dos políticos em si, não da política, dos políticos. Eu acho que nosso país seria muito melhor se nós tivéssemos políticos muito melhores, entendeu? E aí você melhora a educação, saúde, melhora a cultura, entendeu? Com certeza o Caderno Tim seria visto por muito mais milhões de pessoas, porque seriam pessoas que teriam interesse em ver programas mais educacionais. Então eu acho que o nosso 007, o meu no caso, é esse, é o medo que eu tenho desse país não melhorar até os dias que eu não estiver mais aqui. Entendeu? E eu tenho muito medo disso, que esse país não melhore, até quando eu chegar a minha vez de ir embora, continue assim ou esteja até pior. Entendeu? Esse é meu medo. Isso não é fácil não, moçada. Mas uma forma também de relaxar, de procurar aliviar as tensões do dia é curtindo um bom clipe. Que tal ligar pra gente? 0800 21 6688. Você liga, escolhe e vai estar rodando aqui no finalzinho do programa. As 3 opções do dia: Red Hot Chili Pepper, Jota Quest e Ed Mota. Vamos conferir mais um pedacinho. Hoje o Caderno Tim tá falando sobre a síndrome do pânico e a gente aproveita para perguntar para você que tá em casa se você tem medo de alguma coisa. Então liga pra gente, conta a sua história e eu já quero saber daqui. É vocês mesmos. Tem uma ali com a mão no queixo, roendo as unhas, tem outra me olhando falando, não, tá pensando, né? Não vem aqui falar comigo, mas é você mesmo que eu vou falar. Licencinha, qual é o seu nome? Madalena. Madalena, é verdade que você tem medo de microfone e câmera? Não! Imagina, né? Me diz uma coisa, você tem medo do que, Madalena? Fora da câmera do microfone, claro. Não sei. Quê? Você falou do quê? Do Axel? Do Axel, é isso mesmo? Por que ela tem medo de você? Ela é apaixonada por mim. Você ou pelo desodorante? Ela tem medo de você ou do desodorante? Eu não tô entendendo direito essa história. Mais de mim. Mais dele ou mais do desodorante? Acho que é a união dos dois. Muito boa essa, né? Eu acho que a síndrome do pânico é realmente uma união de várias coisas, inclusive do desodorante e qual é o seu nome? Axel e Axel, é uma coisa assim, é realmente muito... Tem tudo a ver, né, Tereza? Vencido, de repente que rola na parada, né? Pode ser, né? Pode ser também. Geralmente, a gente tá falando aí sobre síndrome do pânico, mas por que ela afeta? Como acho que a Tereza falou uma coisa super interessante, que é uma época que a gente tá descobrindo várias... Oi! Esse tava! Beleza! Tudo Boa bem, noite, Brasil! Antes de mais nada, só queria fazer um pequeno comentário. Tá. Eu acho que você, Renana, faz do estilo Femme Fatale. A Giovana faz do estilo Moleca
E o nosso Léo faz o estilo angelical. Ou seja, Angelical, olha que lindo. Angelical, não, você acabou com a gente, botou angelical pro Leão. Tudo bem. Não, angelical. Mas é femme fatale, é legal, assim. Cada um com seu estilo. Exatamente. Sim, mas é um estilo femme fatale bacana. Mas me diz uma coisa, Luiz, por que essas observações assim na lata? Eu sou muito observador, essa aqui é a verdade. Eu vejo esse programa todo dia, geralmente vejo a reprise, né? Então, eu acabei observando essas pequenas características. Só pra gente encerrar legal. aqui, você gosta dos estilos? Eu gosto, com então certeza. Acho que essa mistura de estilos torna esse programa simplesmente fantástico. Beleza, já vimos que do programa você não tem medo, né? Nenhum. Agora, tem algum medo nessa vida? Eu não posso ver uma borboleta na minha frente que sai correndo. Borboleta? Borboleta. Mas é só de borboleta ou de qualquer inseto? Borboleta, Mariposa também? Mariposa. Inclusive teve um dia que eu dormo perto da parede, tinha uma mariposa dormindo do meu lado, assim. É mesmo? Tem que ver, acordei a vizinhança toda, né? Mas a borboleta é tão bonita, dizem que dá sorte. Pois é, dizem que dá sorte, mas pra mim, eu sei que a borboleta não pica, eu sei que a borboleta não morre, nada disso, mas eu vejo uma na minha frente, é uma loucura. E pior que aqui em casa tem um quadro com 12 borboletas, cara. Eles picam. Pior que é da minha mãe diz, comprei isso em 68, não posso me desfazer desse quadro, mas tem que conviver com essa coisa, tem que conviver né? com isso. Bom, não pode muito passear assim por bosques, né? Você evita, claro. Não posso. Pra Floresta da Tijuca, a última vez que eu fui, uns 10 anos, cara, eu não volto pra lá nunca mais. Mas a Floresta da Tijuca é tão maravilhosa. Uma borboleta tão inofensiva, cara. Borboleta não, aquelas borboletões grandes, marrom e preta, aquele que eu mais tenho medo. Outro dia entrou uma borboleta no meu quarto também, foi uma loucura. Elas devem saber que você tem essa fobia, viu? Elas fazem de sacanagem contigo, né? Com certeza. Parece que eu atraio as borboletas. Então tá bom, Luiz Gustavo. Um beijo pra você, beijo pra Compareça você. aqui no programa, a gente jura que não vai soltar borboletas aqui no estúdio, tá bom? Tá, legal. Beijo pra beijão você, pra você. beijo pra Giovana, um abraço pro grande Léo. Valeu, E Luiz. tudo de bom pra todos vocês aí. Valeu. Pra você também, que você consiga vencer esse medo das borboletas, porque elas são bacanas, elas são legais, tá bom? Espero que sim. Um beijão, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente vai voltar falando sobre esses medos aí, medo de borboleta, medo de altura, que é o que eu tenho, entendeu? E também Enfim. como enfrentá-los, né? Porque não dá pra ficar só nessa história. Tenho medo e não vou enfrentar, não quero nem saber. Tem que saber como enfrentar. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Break não, está dizendo o diretor no meu mais ouvido. tempo. Break não. A gente tem muito medo dessas coisas assim repentinas que acontecem no programa de vez em quando. Mas é por isso que a gente tem aqui alguns dados. Agora ele está dizendo que pode chamar, mas também não chamo. Vou ler os dados primeiro. Isso. O escritor espanhol Miguel de Cervantes, sabe Miguel de Cervantes? Apresentadores unidos jamais serão vencidos. Brincadeirinha, diretor, brincadeirinha, eu tenho medo Miguel dele. de Cervantes, Léo, já dizia no clássico Dom Quixote, que todo mundo conhece, que um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Ou seja, parece que você está até sob efeito aí de alguma droga, alguma coisa assim. E isso ele dizia já no século XVII. Ou seja, a síndrome do pânico, esses distúrbios todos, não são tão recentes assim, não. Agora, o que é novidade é que esses casos estão aparecendo com cada vez mais frequência aí nos consultórios psiquiátricos. As duas aqui concordam comigo, né? Isso é bom também, né? Porque aumenta o salário, aquela coisa básica, né? Mas depois do break, que agora sim a gente vai chamar, a gente vai estar falando sobre isso tudo. Será que essa é uma doença desse século? É uma doença característica da modernidade? Você vai ficar sabendo depois do intervalo, a gente já volta. O ex-ministro da Economia argentina, Domingos Cavallo, deve reforçar a equipe do governo Fernando de la Rúa. Pesquisas científicas revelam que Machu Picchu, um dos patrimônios culturais da humanidade, corre o risco de desaparecer se não for preservado. Você vai conferir ainda no programa desta semana um festival de música caliente e o sucesso de dois jovens cantores, a uruguaia Natália Oreiro e o colombiano Juanes. Não perca a revista Mercosul nesta quarta, 8 da noite. Vivo num bairro super pobre, estou comendo uma coisa boa e meus irmãos lá não tem nada para comer. A minha irmã perguntou assim, o que é pizza? Como eu posso explicar o que é uma pizza? Eu mudei a maneira de agir, a maneira de pensar. Pude ter agora mais responsabilidade, ter mais valor às coisas, por menor que seja. Cidadão para mim é ser o que você é.
os seus direitos, tem que saber quais são os seus deveres. Eu acho que eu já consegui, um pouco, mas eu acho que eu posso conseguir mais. Eu quero poder ensinar o que eu sei para as crianças. A gente tem que ter força, determinação, não tem que desistir. O professor Pasquale conhece tudo de português. Quando você conjugar o verbo querer, esqueça a letra Z. O idioma também é o tema de suas entrevistas especiais. Eu fui reprovado em português 2 vezes, Pasquale. O programa é embalado pelo melhor da MPB. Nossa língua portuguesa, toda sexta, 6h15 da noite. Estamos de volta com o Caderno Tim, várias coisas sinistras estão acontecendo aqui no programa. Até gente com medo de borboleta tá ligando, né, Luiz? Grande abraço. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Adelaide. Tem muita gente que tem medo de inseto e aí fica super nervoso e tem aí crises de histeria quando vê uma barata. Enfim, a gente vai atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô? Com quem fala? Não era o Luiz Gustavo. Alô, você fala com o Caderno Tim. Oi? Você ligou pro Caderno Tim, Rose. Aí ela vai dizer assim, é engano, o seguinte, desculpa. Primeiro eu tenho uma reclamação a fazer. Pode fazer. Ela é de São Luís, a gente já Por que vocês não passam aqui em São Luís do Maranhão? Não é culpa nossa, Rose. A gente quer passar pro Brasil É a Renana, inteiro. não é? Sou eu. Essa é a Ela Renana. não tá É a vendo. Renana. Pois Vamos é, explicar. gente, caramba, olha, a gente tem que ficar assistindo novela, então eu pelo menos tenho que desligar a televisão, porque não tem nada que me agrade na televisão uma hora dessa. Muito obrigada, isso é um baita elogio, viu, pra gente. Obrigada. Aí Ô, você vê Rose. na reprise, é isso? Oi? Você assiste no dia seguinte na reprise? Rose, Desculpa, repete? Você vê na reprise no dia seguinte? Eu vejo. Então vou mandar um dia beijo pra você depois, assistir então, amanhã, quando eu faço tá? sexta-feira, segunda-feira depois é que eu vou saber. Ô, Vou Rose. saber do que foi debatido no dia anterior. Ô, Rose. Oi, Você tá me ouvindo direitinho? tô sim. Tá Hoje- muito baixinho, mas dá pra escutar bacana. Tá baixinho, eu vou falar bem alto pra você ouvir. Olha só, Tá Rose. ótimo. A gente hoje tá falando sobre a síndrome do pânico. Sabe o que é isso? Sei sim, tanto é que eu tenho aqui em casa, nós temos uma experiência, né? Nós temos um certo entendimento sobre isso. Por quê? Porque a minha mãe não tem quem faça a minha mãe dormir com luz apagada. No escuro, então, nem se fala. Não tem quem faça ela dormir no escuro, de jeito nenhum. E aí, como é que faz? Sua mãe dorme ao lado de vocês, com uma velhinha do lado, Não, com ela luz deixa acesa? uma luz de um dos quartos acesa. Agora, Ou Rose, então, vem cá. E quando ela falta não dorme. luz? E quando falta luz, ela não dorme de jeito nenhum. Ela acorda de madrugada e fica, e só dorme depois que chega a luz. Aí eu queria saber, tem algum especialista aí debatendo esse assunto? Temos duas Aí eu especialistas. queria saber o seguinte, se isso vem de algum problema que ela teve na infância, ou isso é psicológico. Olha só. Se tem algum problema, se ela tem algum problema Tá bom. em relação a esse... Rose, a gente vai passar problema. a gente vai passar a sua pergunta. Você quer mandar finalizar aí? Quer mandar algum recado? Eu quero mandar um beijo pra Giovana. Beijo, já tava aqui, os dois foram falando, eu fui ficando quietinha só esperando. Beijo enorme. Um beijo pra Giovana, um beijo pra Renana e um beijo pra você. Você é uma gracinha. Obrigado. Ai, que dengo. Segundo a definição faz isso, aqui, não, que ficou roxo. teve gente que ligou dizendo que ele é angelical. É assim mesmo? Hein, Rose? Meu irmão tá mandando um super abraço pra vocês três. Ai, Ele peraí, também adora deixa eu esse ouvir, deixa eu pertinho, mas só ouvir. que depois que ele voltou de férias, ele não assiste mais. Foi? Gilvão manda um abraço pra vocês, tá bom? E obrigado por terem me atendido. Beleza. Olha só, Rose, a gente vai fazer o seguinte, você vai manter aí o seu telefone ligado, porque se você desligar, você não vai escutar a resposta. Então, já vou mandar aqui pra Tereza e pra Adelaide, se essa coisa pode ser um trauma de infância, como ela... Opa, desculpa, a Rose ligou aqui pra gente perguntar. O Luiz e a Rose ao mesmo tempo. Ok. Síndrome do pânico não é uma fobia isolada, como é a do rapaz com borboleta e da Rose com a luz apagada. A síndrome do pânico é um conjunto de ansiedades que causam algumas fobias, mas causam muitas fobias. Pode ser de infância?
Pode vir Uma da fobia sozinha, como é o caso de quem tem medo de borboleta ou quem tem medo de luz acesa, Só sem na- dúvida que é. É uma fobia que pode vir de infância, pode vir de um trauma, mas não é síndrome do pânico. Quem tem medo de borboleta ou tem medo só do escuro, com mais nada em volta, com nenhuma das crises de pânico, não é síndrome do Adelaide, pânico. a Rose acho que tá com medo de cair a ligação dela, né, Rose? 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 Oi, eu tô aqui. Oh, que medo, Rose. Vem cá, Rose, a gente vai finalizar aí e você ouviu? Tudo bem. Você ouviu tudo direitinho? Ouvi tudo direitinho. Tá bom, Amanhã eu eu vou assistir e vou tirar minha... Então tá, então ela minhas fica esperando conclusões. até, Então infelizmente. tá, olha, obrigada, tá bom? E um beijo pra vocês três Big são beijo. maravilhosos. Big beijo, Rose. Beijo, beijo. Olha só, tchau. todo mundo que está assistindo de São Luís, do Maranhão, por favor, entre em consenso, façam um abaixo-assinado, procurem a Rose, que tem gente de São Luís do Maranhão que liga do orelhão para falar com a gente. Você tem noção, espera das 7 horas, 7h30 lá e liga pra gente, tá? Então, galera de São Luís do Maranhão, por favor, vocês podem fazer um abaixo-assinado e pedir para que o Caderno Tim passe em São Luís do Maranhão, só que a gente ainda não respondeu se pode ser de infância, né, Tereza? Na medida que a gente constrói na nossa história as significações, né? Quer dizer, é possível que seja quase certo que ela faça uma associação qualquer. Agora, como a Adelaide frisou, eu acho que é preciso distinguir a fobia, quando é referente a um objeto específico, né? É chamada fobia simples e é precisa a presença daquele estímulo, daquele objeto, para que, de fato, a pessoa entre no estado de medo. Quer dizer, medo de elevador, só vai ter medo, aquilo não vai atrapalhar a vida da pessoa em outros aspectos, somente quando Já ela... a síndrome do pânico é uma coisa muito mais séria. A síndrome do pânico não, é uma coisa muito mais abrangente, né? Então, há uma crise e a pessoa se fixa muito nos males físicos que ela acarreta, então o maior medo dela fica de ter de novo aquela crise. Então, todos os sinais do corpo que ela começa a ter, ela fica atenta, ligadíssima, antenada, qualquer batimento cardíaco, por exemplo, já que na hora da crise dá taquicardia forte, a pessoa logo liga ao pânico porque fica um horror e ela pode estar apaixonada e o coração está batendo por baixo. Dizem que agora também tem o nome de transtorno do pânico, né? Que é uma coisa que vem um pouquinho antes. Não, o transtorno, na verdade, é uma questão de nomenclatura. Inicialmente chamava-se desordem, depois passou a se chamar de distúrbio e hoje se prefere chamar de transtorno, porque é alguma coisa que muito mais da ordem do funcional. Quer dizer, então é um transtorno na forma geral da pessoa funcionar, né? Enquanto que distúrbio parece que é uma coisa muito mais assim de anormalidade, né? De uma coisa remete mais a algo somente físico. E falando em transtorno, dá uma ideia de uma coisa mais próximo, traduz mais. Agora, que não é novidade nenhuma para a literatura médica, né? Como a gente tinha falado no bloco anterior, e deixou essa questão meio que no ar, né? Será que é uma doença que está mais constante agora e por que ela está aparecendo com mais frequência nos consultórios? Eu acho também uma questão de nomenclatura. Na guerra, no tempo da Guerra da Secessão, por exemplo, nos Estados Unidos, 1861, mais ou menos por aí, chamava-se síndrome do coração do soldado. Então, hoje, numa nova classificação, isso entra como uma das formas também de transtorno de ansiedade, como de chamado transtorno e de estresse pós-traumático. Ou seja, tem toda essa nomenclatura assim. Então, uma questão porque se a ansiedade ela esteve sempre presente, imagina na Idade Média, com aqueles cavaleiros todos lutando. Quer dizer, obviamente que isso é um problema que acompanha o homem, quer dizer, vai ter a ver sim com a época, com a história, com toda uma linguagem. E como hoje em dia todo mundo trava quase que uma guerra por dia, né? Isso está mais constante, né? Essa questão do século mesmo, né? Tem muita gente que leva para o lado do século, essa vida turbulenta, essa vida maluca, uma hora aqui, uma hora ali, uma hora fala com não sei o que e tal, não sei o que. A gente mesmo aqui atendendo, uma hora fala de telefone, outra hora tá com um psicólogo, aí tem que falar com músico e tal, não sei o que. Essa vida turbulenta também pode ser um sinal para o aumento, porque segundo as pesquisas, está cada vez mais aumentando a taxa de pessoas que têm a síndrome do pânico. O que vocês acham, meninos? Eu imagino, né, não sou especialista no assunto, mas eu imagino que esse corre-corre louco da cidade grande, né, esse trânsito horrível, violência, aumento de criminalidade, aumento da pobreza, eu acho que isso também deve ocasionar um aumento no número de casos, imagino eu.
Porque, por exemplo, lá em Maceió, que é uma cidade mais tranquila, não temos essa violência urbana que nós vemos assim no Rio, em São Paulo, em cidades maiores. A gente vive realmente mais tranquilo. Nós vemos no trânsito aqui, andando de ônibus ou de carro. O trânsito aqui é uma loucura. Uma loucura. E lá em Maceió é mais tranquilo. Então, eu acredito que esse trânsito louco e essa sociedade, né, rápida e ligeira e tendo que correr para fazer as coisas, imagino eu que deva também aumentar. Mas né? tem muita gente que também acha que a vida sedentária aí, para muitos, do interior também provoca isso. Será? Vamos pro telefone, tem gente na linha aí. Alô? Alô? Quem tá falando? Alexandro. Alessandro, é isso? Isso, beleza? Alexandro. E aí, o que você manda? Eu tenho uma história bem interessante para contar, né? Então manda. Inclusive, no ano passado, quando eu estudava, eu estava fazendo o 3º ano, a secretária da minha escola falou uma história muito interessante, que ela tinha síndrome, né? Ela tinha medo de ficar sozinha em casa. Ela começou a contar pra gente uma história tão engraçada que a gente já começou a rir, né? Ela falou assim, que um dia ela estava em casa assistindo televisão no sofá, de repente a filha dela saiu para a escola, fechou a casa e levou a chave, né? E ela ficou bem à vontade, estava tão empolgada ali assistindo, mas continuou em casa. Quando ela veio perceber, coisas de 20, 30 minutos depois que a filha tinha saído, ela percebeu que estava sozinha, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que estava só, né? Aí foi até o portão, foi abrir, o portão estava fechado. Ela começou a ficar desesperada, com falta de ar em casa. Ela ficou desesperada, foi na geladeira, pegou água, tomou. De repente ela viu que não tinha solução para ela sair dentro de casa, né? Foi uma coisa assim séria. Ela começou a gritar, pegou assim no cabelo, começou a se desesperar, se descabelou toda, gritou, sacudiu o portão, os vizinhos começaram a chegar, a aglomerar aquele pessoal ali de repente, e ninguém sabia o que ela tinha. E o que você tem, Ela tô com falta de ar, não aguento ficar mais dentro dessa casa, gritando alto, né? A rua inteira, isso era perto da rodoviária. Tinha muita gente no local assistindo todo esse acontecimento. E ninguém fez nada? Ninguém podia fazer nada, ia fazer como? Quebrar o portão era impossível, né? Aí eu sei que deram uma solução, sobe em cima do armário, destelha a casa e o único jeito é você descer pelo telhado e pular no beco da casa, né? E foi isso que ela fez, ela chorou tanto, muito, destelhou a casa, pulou no quintal e foi o jeito, da única solução que ela encontrou para poder sair de dentro de casa. Alexandro, foi quase uma missão impossível que ela fez. Foi. A gente, quando ela contou essa história, não quisemos nem acreditar, mas foi. Agora, o pessoal hoje em dia, você tá falando que o pessoal riu e tal, não sei o quê, mas esse é um problema sério, você falou uma coisa muito forte aí, o pessoal não soube o que fazer, né, Alessandro? O que fazer, é verdade. Pois e aqui não tem bombeiros, né, pelo menos. Então me diz uma coisa, qual é o seu questionamento ou a gente pode mandar aqui? Não, eu acho que ela deveria procurar uma ajuda, né, uma ajuda de um psicólogo, porque eu acho que isso pode ser tratado. Por que ter medo de ficar sozinho, né? Pode e deve, mas a gente vai falar isso depois do intervalo, porque agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Alessandro, quer mandar um beijinho pra moçada, um recadinho final? Quero mandar um beijo pra minha tia Geralda, que vai assistir amanhã a reprise, porque ela não tá em casa agora. Tá bom. E pra todos os meus amigos de Carapicuíba, que eu tô no Rio Grande do Norte. Aí, valeu. Um beijo enorme, Alessandro. Valeu tchau. aí o carinho. E fica aí, porque a resposta vem depois do intervalo. Vamos nessa. Nesta terça, conheça a região gaúcha de Aparados da Serra e dê um mergulho no cânion de Itaimbezinho. Paula Saldanha e Roberto Werneck percorrem o Rio Grande do Sul e mostram uma cultura singular. Expedições, nesta terça, 8 da noite. Oferecimento Petrobras, qualidade, tecnologia e paixão por tudo que é nosso. História de João Joana, um CD antológico reunindo a poesia de Carlos Drummond de Andrade e a música de Sérgio Ricardo. História de João Joana, uma viagem musical pelo universo fantástico do Gordel, com Sérgio Ricardo e Geraldo Azevedo, João Bosco, Thelma Tavares, Alceu Valença, Chico Buarque e Elba Ramalho. História de João Joana, o novo lançamento do selo Rádio MEC, à venda nas melhores lojas. Cuja força era das boas, braço de burro bravo. Eu acho que toda criança tem dentro de si um campeão. Esporte é saúde. Quanto mais doadores aparecem, maior a necessidade de sangue. Sangue bom é saúde. Oswaldo Cruz era então um bacteriologista. História é saúde. Orbuto hoje é uma doença por carência de vitamina C. Ciência é saúde. Canal Saúde, toda quarta 11h30 da noite e sábado 10h30 da manhã.
eu já quero chamar a ligação aí, a gente abrindo o bloco, falando sobre síndrome do pânico, e parece que a gente já tem uma história para contar de alguém no telefone. Alô? Alô? Oi. Tudo bem, Everton? Tudo? E aí, Everton, me conte aí, você tem alguma história, algum exemplo pra gente? Sim, eu tenho síndrome do pânico já fazem mais de 5 anos. Conta É pra uma sensação horrível, viu? As pessoas que têm a doença normalmente, né, se a gente pode chamar de doença, dizem que não desejam isso nem pro pior inimigo, né? Você concorda com Não isso? Não desejo, com certeza. Como é que são os sintomas, assim? pra Olha, você? você começa a sentir essa garganta seca, te dá formigamento nos braços, começa a faltar o ar, parece que está fechando a garganta. Enfim, você fica com medo de morrer, né? E você tem isso, assim, em situações determinadas ou de vez em quando, assim, sem motivo nenhum aparente? Olha, ultimamente tem dado, assim, várias situações. Mesmo sentado, digamos, numa mesa com amigos, coisa e tal, quando vê, a gente começa a te dar aquela ansiedade, e só se sente seguro em casa. Ok. Você tem alguma pergunta específica para mandar aqui? Eu gostaria de saber, assim, se realmente tem cura essa Qual síndrome, seria o né? tratamento, né? Ou se a gente vai ter que levar isso até quando junto com a gente. Ok. Vamos passar aqui então a pergunta do Everton, já juntando com aquela da Giovana, né? De o que as pessoas que estão em volta também podem fazer? O que a mãe do Everton, o pai, os irmãos, por exemplo, e os amigos? Exatamente. Bom, eu tive as mesmas coisas que ele está dizendo, os mesmos sintomas, e também achava que vinha de repente. É uma coisa realmente desesperadora, inexplicável de falar. Agora, eu acho que ele deveria, Everton, procurar uma terapia, procurar um psicólogo que entenda do assunto. Isso é importantíssimo, que você conscientize o que você tem, que você conheça as saídas disso. Agora, posso te garantir que tem cura, porque eu passei 15 anos com isso, e há 8 anos que eu não sei nem o que é. Nem me lembro de ter tido, se eu não fizer um esforço para lembrar. Adelaide. Tem cura sim. E tem mais uma coisa, só queria jogar aqui pra Tereza, sobre os amigos, os familiares, quem tá em volta, o que pode fazer, Tereza, numa hora dessas de crise? Isso é também um fator importantíssimo, porque a reação da pessoa em geral é esconder, é sofrer em silêncio, né? Porque na medida em que ela mesma não entende, fica um medo completamente irracional, ela acha que ninguém vai compreendê-la e fica com a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é que os outros vão achar que ela está ficando louca. E que, aliás, é o grande tabu que prejudica muito e que dificulta as pessoas buscarem tratamento, né? Isso é um preconceito que é terrível, porque todas as pessoas ditas normais, em algum momento, podem sentir dificuldades, e elas não é só loucura que leva as pessoas a um profissional psicólogo ou psiquiatra ou psicoterapeuta, né? E a família é muito importante nessa hora. que ajude, e eu acho que a informação, o principal fator é exatamente, em vez de esconder, procurar se informar e compreender, porque sempre a pessoa começa escondendo, ela não sai, ela fica evitando fazer qualquer coisa, dando uma opção de desculpas, na verdade ela se torna muito criativa, porque ela tem que contornar de uma tal forma que ela inventa cada estratégia fantástica, né? Mas os outros começam a interpretar, tipo, é preguiçoso, não quer estudar, está com medo de enfrentar a vida. Então ela vai sendo... A autoestima tende a ficar lá no pé, né? Com essa história toda. Então a família pode ajudar muito, Então, se informando e compreendendo. A dica é para você que tem algum familiar, algum amigo que sofre disso, realmente ajudar. Pode né, ir, Deb. Vou pedir pra você chegar aqui, Leozinho, rapidinho. Portuga vai abrindo aqui, porque infelizmente, pra moçada que tá vendo reprise, o programa termina aqui. Mas eu queria saber onde é que o pessoal encontra vocês, meninos. O que vocês estão aprontando? Gravadoras, por favor, estão sem contrato. Nós estamos atrás de gravadoras, certo? Estamos percorrendo algumas gravadoras, estamos paquerando já estamos com uma paquera legal, com uma gravadora. Aí, Brunão, né, grande Brunão? Tá rolando Mas é o 234-5171, o telefone do Rio de Janeiro. 234-5171, telefone do Rio de Janeiro. Do Maceió, esse que está aí no vídeo,
Gravadoras Isso. podem ligar que nós estamos à espera. Então a gente fica aqui, eu sei por que eu chamei os dois aqui. Porque eles Você com trouxeram medo, hein? presentinhos pra gente. Mas enquanto a gente fica vendo presentinhos aqui da feira Passarinho. da Feira do Passarinho, vocês vão curtir e encerramos com... Com quem? Jota Quest. Agora eu quero ver. Informação, dicas de sites super interessantes e muita música. Atitude.com, ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde.